Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a questão indígena na República. A gente vem falando sobre o contexto da República, né? Falamos um pouco lá no início das nossas aulas, a gente tratou da queda do Império, depois falamos da proclamação da República, depois falamos da situação do negro na República, agora a gente vai falar da questão indígena. E como ficaram os negros e os indígenas depois que a gente tem aí o estabelecimento da República? A gente vai observar que no decorrer, a partir de 1910, alguns serviços, algumas instituições que vão se dedicar à causa indígena, à questão indígena, vão ser estabelecidos. O primeiro dele vai ser o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que foi criado em 1910 e que funcionou com distintos formatos, ou seja, ele funcionou de várias formas até 1967. Depois ele vai ser substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que existe até os dias atuais. O Serviço de Proteção Indígena tinha um olhar, uma visão um tanto quanto eurocêntrica, né, para o índio, para a questão do índio. É aquela visão, né, de que o índio ou o indígena é um ser que está em construção, ele não é civilizado, né? Então, como a gente pode observar aí no material, o SPI, ele considera os indígenas como incivilizados. Ora, se é um povo incivilizado, pressupõe-se que alguém ou alguma instituição ou alguma cultura deve civilizá-los, né? Isso é muito eurocêntrico. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encaravam os indígenas dessa forma, né? Como seres sem civilização, sem nenhum tipo de cultura válida, e por isso deveriam dominá-los, né, controlá-los e civilizá-los. O SPI também estabelece que serão constituídos procuradores para representar os povos indígenas. Então, é como se o indígena ele fosse um menor de idade, é como se ele fosse uma criança que precisasse ser tutelada eternamente. Então, é preciso que se estabeleça procuradores que não são indígenas, né, obviamente, procuradores que são homens brancos, para representar os interesses desses povos. Considera necessário educar os indígenas no modo de viver ocidental. Veja como que isso é uma visão, né, daqueles que chegaram aqui. Então, toda a cultura, o conhecimento, as línguas indígenas, nada disso tem validade. Você vai educar os indígenas conforme os preceitos ocidentais, né? E aí que começa todo o trabalho para você introduzir a cultura ocidental, a religião católica, a língua portuguesa, né? O processo que a gente chama na história de aculturação, que é um processo de violência, né? Porque você tira do indígena a sua identidade, o direito dele é celebrar a sua cultura. Procure incentivar a prática da agricultura e da pecuária em terras indígenas. Não só a prática, isso é problemático, por quê? Porque da mesma forma que incentiva os próprios povos indígenas a estabelecer esse tipo de economia, né, nas suas terras, você também abre espaço para outras pessoas, né, para agricultores e para pecuaristas, agirem dessa forma nas terras que são terras indígenas, né? Se a gente for parar para pensar sobre a visão histórica, todas as terras seriam terras indígenas porque eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Mas, enfim, a gente teve um processo de demarcação das terras, né? Esses órgãos, eles são importantes por isso, porque eles demarcaram as terras indígenas, né? E demarcar a terra indígena significa que, simbolicamente, pertence aos povos indígenas. Mas quando você incentiva a prática de agricultura e da pecuária nessas terras, você incentiva que outras pessoas, o homem branco, também acesse essa terra para plantar ou para criar gado. Depois a gente teve, como nós vimos,
a substituição do SPI pela FUNAI, que existe até hoje. A FUNAI já tem uma outra visão sobre os povos indígenas. Ela garante o respeito aos indígenas e às suas instituições e comunidades, então valoriza a cultura, valoriza a forma de organização, de vida daquelas comunidades, garante a posse e o usufruto permanente das reservas aos povos indígenas, então as terras que foram demarcadas, as reservas indígenas, elas vão ser ali garantidas, né, por meio de fiscalização, de pagamento de multa, para aqueles que são os povos indígenas de fato, usufruto da terra permanente. Propõe que os povos indígenas assimilem a cultura dita civilizada, que seria a cultura ocidental, só que de maneira espontânea, de maneira gradual, e considera esta uma necessidade para sua evolução econômica. Então, qual é o posicionamento da FUNAI, né? Não, o índio ele pode ser civilizado nessa cultura ocidental, para além da sua cultura, mas de forma espontânea, não de forma forçada. E de forma gradual também, ou seja, devagar. Por quê? Porque a FUNAI entende que essa cultura, essa civilização a partir da cultura ocidental pode ser uma possibilidade de evolução econômica para esses povos indígenas em uma sociedade, né, como a nossa, que é capitalista, que é globalizada. Estabelece o gerenciamento do patrimônio indígena pela FUNAI, então quem gerencia esse patrimônio é a FUNAI, e também promove, né, pesquisas, estudos sobre os povos indígenas, para que a gente tenha conhecimento científico sobre esses povos. Depois da FUNAI, a gente teve um passo muito importante no direcionamento dessa proteção, dessa questão indígena, que foi o Estatuto do Índio, né? O Estatuto do Índio, ele garante respeito às peculiaridades dos povos indígenas. O que são peculiaridades? Particularidades, né? Eles têm algumas particularidades que nós não temos. Assegura a livre escolha de seus meios de vida e de subsistência, então os povos podem escolher, né, quais serão os meios de vida e de subsistência, respeita as culturas dos povos indígenas e de seu processo de integração à comunidade nacional, então coloca a questão da cultura indígena como importante, deve ser valorizada, deve ser reconhecida, e o processo de integração, que é esse processo dos povos, né, serem também civilizados na cultura ocidental, isso vai acontecer, né, de maneira integrada com toda a sociedade. E propõe a participação de indígenas no gerenciamento do seu próprio patrimônio, além de gerenciar, como a FUNAI faz, o patrimônio dos povos indígenas, o estatuto ele propõe que os indígenas também participem desse processo de gerenciamento, nada mais justo, né, do que gerenciar seu próprio patrimônio. Bom, a nossa tarefa, né, dessa semana, a nossa atividade dessa semana já está lá no nosso portal e é uma atividade que se remete a essa temática, a temática da questão indígena. Na quarta-feira, a gente tem encontro para debater essas questões, para corrigir a atividade. Encontro vocês lá. Beijos e até mais.